Olá, amados, a paz de Arruxa. Então, agora eu estou aqui com uma pregação da Helena Tanuri, que se diz também pastora, que é da Igreja Batista da Lagoinha. Então, vamos lá. Ela fez, né? Ela canta também, não sei se ela canta ainda no Diante do Trono, né? Porque ela era cantora também do Diante do Trono, né? Porque eu não tenho mais visto, ouvido. Eu não sei se ela ainda está ainda, né, no Diante do Trono como cantora, mas ela diz ela que é pastora, né? Então aqui o título da mensagem é Helena Tanuri decida mergulhar fundo, transpor barreiras, romper multidões e tocar em Jesus, tá? Então aqui, olha, foram 779.052 visualizações, tá? 24 mil likes, 965 dislikes com meu, tá? Ah, Helena Tanuri, que interessante, tá? Então vamos lá, né, amados? Né, vários aqui comentários, né? Aqui não tá dizendo quando foi, né, a pregação que ela postou, tá certo? Mas que tocar em Jesus é esse, né? Porque o tocar em Jesus que a gente vê no sistema religioso é tocar em Jesus indo no templo físico, ouvindo o líder religioso fazendo essas práticas religiosas, né? Mas vamos ver o que ela vai falar aqui sobre essa pregação dela, tá certo? Então vamos colocar aqui. A paz do Senhor, queridas. Muito bom estar com vocês novamente. Mergulhar em águas profundas. Isso é para a mulher de atitude. Hoje nós vivemos tempos em que a gente gosta que as coisas aconteçam instantaneamente. A gente gosta de ver as coisas se precipitando rapidamente. A gente não tem muita paciência de ficar esperando alguma coisa. E a gente normalmente quer receber. Eu percebo pessoas falando assim, mas eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus me restaure. Eu quero que Deus me cure. Eu quero que minha casa seja uma bênção. Eu quero que os meus filhos sejam uma bênção. Eu quero que o meu marido, o meu casamento seja uma bênção. Eu quero resolver a minha vida. Todo mundo quer ser abençoado, não quer? Deixa eu ver, quantas aqui querem ser abençoadas? Mas isso exige atitude. Então vocês vejam, ela tá falando tudo físico. Você vê que é tudo físico, né, o que ela tá falando. Vamos ver o que ela vai falar, mas quais são as atitudes? Ela está falando que isso exige atitude. Tudo que as pessoas querem bênçãos, essas bênçãos, tudo que as pessoas buscam, é tudo no físico. Até agora não falou nada do espírito, das bênçãos espirituais que o apóstolo fala, né? De bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais, né? Ou seja, quais são as bênçãos espirituais? A gente conhecer mais a Yahweh através do espírito dele que mora em nós e que revela, né? Quem ele é. Mas isso aqui não é falado, que ela está falando das coisas físicas. Mas quais são as atitudes que a pessoa tem que ter aí para buscar essas bênçãos físicas? Não para buscar as bênçãos no espírito, porque aqui ela não está falando de bênçãos no espírito, está falando das bênçãos físicas, que as pessoas buscam no templo físico. Vamos continuar. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Se eu quero entrar nesse tanque, eu vou ter que me aproximar, tirar os meus sapatos e entrar nesse tanque. Eu não posso ficar, Maria Tereza, eu quero entrar nesse tanque. Eu quero entrar nesse tanque. Eu quero entrar nesse tanque. Entra lá. Não é assim? Mas normalmente a gente fala, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Então seja. Mas como? E aí às vezes a gente até busca. A gente busca uma conferência. A gente busca uma mensagem no YouTube. A gente busca ler um bom livro. Mas ninguém vive com comida de domingo.
Então vocês vejam que o buscar aqui que ela está falando é buscar indo no templo físico, buscar as coisas físicas, atos da religião, busca ler livros, busca ir a conferências, busca, né? Essas coisas assim. Mas agora está falando de domingo, ou seja, buscar onde? No templo físico. E sendo que a escritura é bem clara, nós temos que ir a Yahushua, no espírito. Vamos continuar. Ninguém vive só de sobremesa. Se você quer ter uma vida saudável, você vai ter que fazer escolhas conscientes para fazer o seu prato. Você vai ter que abandonar algumas coisas. Ah, mas eu gosto tanto, Helena. Também, mas a gente vai ter que abandonar se a gente quer viver mais e viver bem. Não é assim? E isso ninguém pode fazer por você. Atitude para você ter uma vida espiritualmente saudável ou fisicamente saudável, ela parte apenas de você. Eu posso dizer, olha, tem uma dieta saudável, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que fazer exercícios, você tem que dizer não para algumas iguarias, e você fala, é mesmo, eu tenho mesmo. Mas a gente nunca faz, a gente sempre adia para segunda-feira. E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente quer ser abençoado, mas a gente não tem nenhuma atitude para a gente ser abençoado. E nessa noite eu queria dividir com vocês a história de uma mulher que teve atitude. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Marcos, capítulo 5. Você ter uma vida mergulhada, submergida no Senhor, vai depender exclusivamente da sua atitude. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele enviou o seu único Filho, Ele proveu todas as coisas em Jesus. Nós temos livre acesso a Deus, porque fomos reconciliadas com Ele em Jesus Cristo. A cruz... Isso, é verdade. Mas nós temos livre acesso a Yahu, porque nós fomos reconciliados por Yahushua, mas nós temos livre acesso a Yahu, e não indo a um templo físico, ao caminho da religião, ouvindo o líder religioso, mas o próprio Espírito fala conosco. Então vocês vejam, né, que nós temos que seguir a Yahushua. Veja o que ela está falando aqui, olha só, veja bem. Vamos lá. Capítulo 5. Você ter uma vida mergulhada, submergida no Senhor, vai depender exclusivamente da sua atitude. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele enviou o seu único Filho. Então, da sua atitude, a ordem de Yahushua é: vinde a mim. Então nós temos que ter atitude para ir a Ele. Siga-me. Nós temos que ter atitude para seguir a Ele. Nós temos que ter atitude de permanecer nele, como Ele ensinou, andando no Espírito, e não indo num templo físico. Proveu todas as coisas em Jesus. Nós temos livre acesso a Deus, porque fomos reconciliadas com Ele em Jesus Cristo. A cruz providenciou tudo que nós necessitávamos. A cruz providenciou tudo que nós necessitávamos. Não foi o Pai que providenciou e o Filho que se sacrificou, mas é a cruz que... Vocês vejam bem como eles idolatram a cruz. A cruz que providenciou. Como a própria Ana Paula Valadão, num dos vídeos dela, né? Ela falou, bendita a cruz da minha vida. Bendita a cruz, ou seja, a cruz é bendita. Vocês vejam bem, a cruz providenciou. Isso é idolatria. Como tem até uma música do... acho que é Fernandinho, que ele canta, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Não é Yahushua que libertou, mas é a cruz que libertou. Então vocês vejam bem. Veja bem, aonde vai a idolatria? Em Jesus Cristo, a cruz providenciou tudo que nós necessitávamos, mas a gente ainda fica na superfície. Mas vocês estão na superfície, Helena. Porque vocês estão indo num templo físico. As pessoas ouvem você aqui que se denomina pastora. E sendo que o único pastor é Yahushua. Não é estar na superfície?
Então, dizendo que Yahushua não está aí, e nem tampouco ele não habita em templo feito por homens, nem tampouco o Pai, né? E ele também não está na religião, então como é que fica? Vamos continuar. Porque não temos uma atitude. Marcos 5, nós vamos ler a partir do verso 21. Então, Marcos 5, 21. Vamos nós. Marcos 5. Tá, então vamos ler. Vamos ler. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Yahushua ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Yahushua, filho do Yahweh Altíssimo? Conjuro-te por Yahweh que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Yahushua logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Yahushua, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Yahushua, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Yahushua lhe fizera, e todos se maravilhavam. E passando Yahushua outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sara e vive. E foi com ele, e seguia-o com uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso antes, indo a pior, ouvindo falar de Yahushua, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Yahushua, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz,
e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? E Yahusha, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito pranteavam. E, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Então vamos ver aqui o que a Helena Tanuri vai falar, né? Desse texto aí. Da parte desse texto que ela não leu tudo, ela vai ler parte. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, não aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vamos até aí. Nós já ouvimos essa história uma centena de vezes. Como nós já ouvimos pregações e sabemos da história da mulher de fluxo de sangue. Durante uns 3 anos na minha vida, eu tive uma hemorragia. Os meus ciclos menstruais foram se alongando e o fluxo se intensificando cada vez mais. Mas eu não linkei que tinha alguma coisa em comum. Eu pensei assim: eu estou envelhecendo. Eu liguei as trompas depois da 4ª gestação. E isso é normal. Algumas mulheres que também tinham passado por ligadura de trompas falaram: depois que eu liguei as trompas, o meu ciclo aumentou. É normal. Então eu não me alarmei com aquilo. E os meus ciclos se estendiam cada vez mais, o espaço entre eles diminuía. E eu comecei a ter dificuldades, porque eu comecei a passar vergonha. Uma vez eu fui gravar um programa de TV, eu estava nos meus dias, no meu ciclo menstrual, protegidinha, tudo bem, tudo certo. E eu me dirigi ao estúdio de gravação, e quando eu sentei na cadeira,
Eu senti como se a vida estivesse indo. Foi bonito não, gente. Foi uma mega vergonha. E eu sujei toda a minha roupa. E eu estava com um absorvente interno e um absorvente noturno. Naquele dia eu falei assim, não, tem alguma coisa muito errada. Porque um absorvente interno e um absorvente noturno não segurou. Nunca tinha acontecido aquilo. E aí eu fui ao médico. E a médica falou... Não, paralelamente a isso, eu comecei a ficar muito fraca. Muito fraca, muito fraca. Eu viajava com a pastora Zenete para fazer os seminários de intercessão. E no final da segunda ministração eu já estava exausta. E a pastora Zenete, ela é muito intensa, ela gosta muito de trabalhar com ato profético, ela põe a gente para marchar, e eu dirigi o louvor e ministrava a palavra, e ela me pegava para Você vê, tudo físico, né? A Zenete, realmente, eu já fui uma vez no evento do Jean do Trono, essa pastora Zenete, ela realmente bota todo mundo para marchar, aquela coisa toda, né? Tem até um vídeo que eu botei o link na descrição, da Ana Paula, né? Da pregação da Ana Paula, dessa Zenete, ela botou todo mundo para marchar, né? Do Rubens Sodré, ele mostrando, né? Sobre isso. Aí vocês vejam que é tudo ato físico, não tem nada a ver com o espírito. Vamos continuar. Profético, marcha aí, Helena, e eu marchando, no último dia eu estava assim, oh meu Deus. Aí a Zenete virou para mim e falou assim, o que você tem? Eu, o que eu tenho aqui, Zenete? Não tem a sua pilha não, minha filha. Eu, não é normal, eu sou mais velha que você, Helena. No segundo dia você já está baqueada, isso não é normal não. Tem alguma coisa errada, não? Naquele dia que eu tive aquele sangramento muito intenso, eu linkei aquilo que a Zenete falou. Eu falei, não é que o negócio deve ter alguma coisa a ver com a outra? Quando eu cheguei no médico, eu estava com uma anemia profunda. A vida realmente estava indo no ciclo menstrual. E quando a médica falou assim, não, Helena, isso não é normal. Há quanto tempo você está sangrando desse jeito? De 2, quase 3 anos. Gente, e era assim. Eu ficava prostrada. Eu não tinha energia para nada. Agora imagina essa mulher. Aí fui no médico, me cuidei, tive que colocar um dispositivo intrauterino. A vida voltou. Foi simples de resolver. Eu fui procrastinando, adiando, pensando que era normal. Eu não linkei a minha fraqueza. Eu pensei que simplesmente eu estava ficando velha. E a Zenete me chamou a atenção, Helena, isso não é normal. Você dorme o tempo inteiro, você tem cansaço o tempo inteiro, você está pálida, você é branca, mas você está pálida. E aí, peraí, gente, não é que a coisa deve ter a ver mesmo? Quase 3 anos. Essa tinha 12. 12 anos. E ela não estava só fraca, fragilizada na saúde dela. Ela estava arruinada em termos físicos, sociais, financeiros e espirituais. Ela gastou tudo que ela tinha com o médico sem alcançar sucesso. Ela era socialmente excluída, porque era uma mulher numa condição diferenciada. Naquela cultura, algumas pessoas, por causa das suas condições ou por causa da sua situação, se tornava formalmente impura, como os leprosos, por exemplo. E segundo o costume judaico, as mulheres eram consideradas impuras durante os dias da sua menstruação. Então, por 6 dias, a mulher era considerada impura, cerimonialmente impura. Então, ela tinha uma série de restrições, ela não podia tocar em uma série de coisas, ela não podia adorar. Você já pensou? Ela tinha 12 anos impura. 12 anos imunda.
E essa condição, a Bíblia não cita se essa mulher é casada ou não, mas provavelmente, se ela havia sido casada, já tinha ganhado carta de divórcio, porque a condição dela a impedia de gerar, a impedia de ter proximidade do seu marido, porque ela era imunda. Então o marido, nessa condição, podia conceder, dar a ela a carta de divórcio. Então essa mulher estava financeiramente arruinada, essa mulher estava solitária, essa mulher estava cerimonialmente imunda, socialmente excluída. Como se não bastasse, a saúde tinha ido embora. Mas ela, no coração dela, ela falou: se eu tocar nele, ele não precisa saber quem eu sou, ele não precisa saber do meu caso, é só eu pôr a mão na roupa dele que eu vou receber o que eu preciso. E Jesus vinha apertado por uma multidão, e quando a imunda toca em Jesus, ele para e fala: quem me tocou? Então vocês vejam, toca em arruxo. Ela tocou em arruxo. Só que no sistema religioso, eles vão falar de tocar em Jesus, mas tocar em Jesus aonde? Indo no templo físico. Então vocês vejam que não tem como, a pessoa tem que tocar em arruxo indo nele, no espírito. Tem nada a ver de físico. Mas vamos continuar. Como quem te tocou, Senhor? Todo mundo está te tocando. Está todo mundo te apertando, mestre. Você tem senso de humor, né? Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou e extraiu vida de mim. E o texto diz que ele olhava ao redor para encontrar aquela que havia feito isso. E, gente, cá entre nós, ele sabia, não sabia? Com certeza. A Bíblia diz que Jesus conhecia o pensamento dos fariseus. E quem são os fariseus, Helena Tanuri? E a Rússia conhecia os pensamentos dos fariseus, que eram os líderes religiosos, que eram os líderes religiosos. Ele conhecia os pensamentos e sabia que esses líderes religiosos que faziam parte dos fariseus, saduceus, que eram os sumos sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei, estavam planejando matá-lo. Não é verdade, ô Helena? Ele conhecia, mas por que ele conhecia? Porque o Pai revelava a ele os pensamentos. Porque o Pai estava nele, ele estava no Pai. Entende? Então ele conhecia. Mas os fariseus, ela vai falar os fariseus. Mas quem são os fariseus? Ela não vai falar dos líderes religiosos. Porque senão vai sujar para o lado dela. Então vamos continuar. E conhecendo-lhes os pensamentos. Então vocês acham que quando ele falou, quem me tocou? Até aí ele podia até não saber, mas na hora que ele correu o olho, ele sabia quem era. E eu fico imaginando que como ela estava na condição que ela estava, socialmente falando, ela não podia nem estar ali. Então ela devia estar ali, ó, paninho na cabeça, cabeça baixa, para ninguém perceber que eu estou aqui nesse meio, que eu sou imunda, não podia estar tocando em ninguém. Estou aqui me misturando no meio das pessoas. Ninguém precisa me ver, ninguém precisa saber. Eu só preciso me aproximar o suficiente para pôr a mão nele. Uma vez o pastor Márcio fez uma representação na Lagoinha. Então, veja, eu vou parar por aqui, tá, amados? Para continuar depois. Tá, vou botar assim. Pra gente continuar depois. Peraí, botar assim. Pra gente continuar depois, né? Então, porque já vai dar 30 minutos. Então, vocês vejam, né? Vamos ver o que ela vai falar sobre isso. Porque o tocar é tocar em arruxo, ó. É ir a ele. E não ao templo físico. O tocar no sistema religioso, de você tocar em Jesus, é você ir para um templo físico, né? Para você buscar a Jesus no templo físico. Mas Yahushua diz, vinde a mim, é para ir a ele. E para a gente ir a ele, a gente tem que sair do físico, porque ele não está no físico, ele não está na religião, ele está no entendimento.
Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e sejam muito bem-vindos ao canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Rússia carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.